Bom dia com Jesus, a graça e a paz do Senhor Deus esteja em nossos corações. Vamos meditar um pouco no livro de Colossenses, capítulo 1, a partir dos versos 15, a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, um ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito, em que apresentemos Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém. Glória ao nome do Senhor Deus. Pela vida do apóstolo Paulo, ministro de Deus, escolhido por Deus, transformado para ser o ministro da igreja do Senhor Deus. E com toda a ousadia e sabedoria proclamou o Evangelho de Cristo, com a preocupação em trazer a pureza da verdade, ao conhecimento de todo aquele que ouvia a palavra do Senhor, e que se dispôs a proclamar, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que eles fossem apresentados diante de Deus perfeitos, para que aquele esforço, aquela luta, conforme a sua força, que ele atuava no poder e na glória de Cristo, fosse para Deus entregue aquelas vidas e o nome do Senhor fosse glorificado. Cristo atuou poderosamente na vida de Paulo como ministro do Senhor, porque ele se entregou a fazer a obra do Deus Todo-Poderoso e lutou para que, pelos que estão nas igrejas, por todos que ainda iam conhecer pessoalmente o Senhor, ele se esforçou para que eles fossem fortalecidos em seu coração, para que eles estivessem unidos em amor e alcançassem a riqueza do conhecimento de Cristo, a fim de que o ministério de Deus
nele fossem escondidos como tesouros da sabedoria e do conhecimento. E que ninguém pudesse enganar com argumentos que parecessem convenientes. Porque, embora ele estivesse às vezes longe em corpo, mas em espírito ele estava presente e se alegrava em estar vivendo uma ordem com firmeza e fé que ele tinha em Cristo e que as pessoas estavam vivendo essa firmeza e fé em Cristo também. Todos os crentes de Laodiceia. Ele estava instruindo na palavra do Senhor toda a sabedoria, ensinando a que eles fossem firmados na fé, tivessem cuidado para que ninguém os escravizassem com filosofias enganosas, fundamentos e tradições humanas e nos princípios deste mundo, o mundo que ele vivia e que hoje também nós passamos por essa perigosa situação. Cristo habitava corporalmente na plenitude da divindade e por estarem nele, que é o cabeça, a igreja estava firmada no cabeça de todo o poder, na autoridade daqueles que receberam a plenitude. Nele também eles foram circuncidados. Não a circuncisão que era feita por mãos humanas, mas a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. Eles foram sepultados no batismo e eles foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. E eles foram ressuscitados dentre os mortos. Porque antes viviam mortos nos pecados das suas carnes, das suas concupiscências. Mas Deus, em Cristo, vivificou. Ele perdoou as transgressões e cancelou a escrita de dívida que estava consentia, em ordenanças que era contrária. Ele removeu, pregando na cruz e tendo destruído os poderes e as autoridades, ele fez um espetáculo triunfante sobre a cruz. Ele triunfou. Ele não permitiu que ninguém julgue que vocês, o que comam, o que bebam, o que celebrem, essas coisas são sombras de coisas que haviam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Todas essas coisas, Paulo estava explicando, que passaram. As luas novas, os dias de sábado, essas coisas são sombras das coisas que haviam de vir. Ele não permitia que ninguém tivesse prazer numa falsa humanidade, na adoração a anjos, e nem de alcançar prêmios. Tratava-se de que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo se sustenta unido por seus ligamentos e juntas. Isso sim efetua o crescimento dado por Deus. Na unidade em Cristo, na união do corpo em Cristo. E que a gente não precisa estar com essas coisas destinadas a perecer pelo uso, mas baseando-se em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, mas não presta para nada. São religiosidade falsa, são uma falsa humanidade, são um momento sem valor. E a gente precisa realmente refrear os impulsos da carne. Porque
Paulo ensinava a realidade da obediência a Cristo, o poder da comunhão com Cristo e reconhecendo Cristo como cabeça da igreja. E é esse tipo de líder que nós estamos precisando nas igrejas de Cristo, nos tempos que nós vivemos. Que Deus levante líderes que se submetam inteiramente, não só ele, como todo o corpo, à submissão da cabeça que é Cristo. Que Deus dê sabedoria a todos os líderes, a todos que estão em liderança, para governarem de acordo com a cabeça que é Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos oriente a viver o santo Evangelho de Jesus Cristo, que transforma as nossas vidas. Amém? Fiquem na paz e que a graça do nosso Deus permaneça em nossos corações. Amém e amém.